João 14:16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz socorro. Diz assim a palavra de Deus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Senhor, fale conosco nesse culto de Santa Ceia. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos instrua, pregue, ensine. Ministra, Pai, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Jesus subiu aos céus, Ele nos deu duas coisas. Em João 14:16, a primeira foi o Espírito Santo, e Efésios 4:8, a segunda foi os dons do Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, Ele nos deu duas coisas. A primeira foi o Espírito Santo, e a segunda, os dons do Espírito Santo. Quando nós falamos de dons, eu quero que você entenda que todos os dons vêm do Espírito Santo. Se tem um assunto que eu não quero ser ignorante, é sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu creio que é exatamente nesse assunto que a igreja tem mais ignorância. Os dons do Espírito são necessários para uma igreja que quer crescer, para uma igreja que quer avançar. Nós nos orgulhamos em saber muito sobre os dons, mas nós não nos orgulhamos tanto de manifestar esses dons. Hoje aqui à noite, eu quero falar como que uma igreja manifesta os dons do Espírito. Você ficaria feliz se Deus lhe desse clareza e luz, se você tem algum dom, ou se você pode ter algum dom? Seria tremendo. E toda a igreja tem que manifestar esses dons. Então, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que Jesus deu dons aos homens. Em Efésios 4, no verso 8 a 11, vamos ler isso? Do verso 8 ao verso 11. Jesus deu dons aos homens. Diz assim a Bíblia: por isso foi declarado, quando ele subiu ao céu, às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. No verso 10, aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está claro que dons foi dado por Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, ele encheu a sua igreja de dons. Então, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, não é uma sala de aula. Constantemente nós estamos sendo acusados de ser uma igreja que faz apenas apelo ao sobrenatural, que é mentira. Apenas esse ano que nós começamos a falar muito de cura, milagres e ministrar isso, porque durante 3 anos só pregamos. Mas uma igreja, ela não pode ser uma sala de aula com música. Uma igreja precisa ter ensino, uma igreja precisa ter pregação, mas ela precisa operar nos dons. Toda igreja precisa entender o seu lugar, o seu espaço, o seu dom, o que Deus quer lhe usar, se você faz parte dessa igreja. Abra sua Bíblia
na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Hoje eu quero que você descubra se você tem algum dom, ou se você pode ter algum dom, ou se Deus pode te usar, porque é necessário. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 diz: irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que tenhais desconhecimento. Ou na sua Bíblia está dizendo, acerca dos dons, não quero que você seja ignorante. Paulo está dizendo que a igreja não pode ter desconhecimento acerca dos dons, que a igreja tem que saber o que é o dom, se ela tem dom, que tipo de dom ela tem que trabalhar, que ela, como corpo de Cristo, ela tem que agir com seus dons. E se você não tem algum dom, o Espírito Santo vai te encher e ele vai lhe dar dons. Quem é a igreja de Jesus aí? Então diga, eu tenho que ter dons. Qual é o propósito dos dons na igreja? Primeiro, capacitar os ministérios. Os dons são ferramentas da igreja, dos ministérios. Nós já vamos falar dos ministérios. Os dons espirituais capacitam os ministérios na mesma proporção que um gerador fornece energia. Ou seja, uma igreja sem dons é uma igreja sem energia, é uma igreja sem poder. Eu fico assistindo alguns tradicionais pregarem, e para mim os melhores pregadores são os tradicionais, de fato. Mas é combatendo um sino, vazio, frio. Você não sente nada, porque nem eles creem no dom, nem eles creem naquilo que eles estão sendo ministrados. Eles pregam sobre milagres, mas não vivem. Eles pregam que o evangelho é o poder de Deus, mas não vivem o poder de Deus. Então eles não creem. O pregador precisa ser o primeiro que vive aquilo que ele prega. No versos 4 ao verso 6 de Coríntios diz assim, Paulo diz, existe diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, existe várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Paulo está dizendo que uma igreja saudável, ela tem diversos tipos de dons, ela tem vários tipos de ministérios e ela tem vários tipos de atuações. Essa é a característica de uma igreja que está operando no poder de Deus. É uma igreja que manifesta. Agora presta atenção para eu te ensinar. Existe na Bíblia 9 dons, 5 ministérios e 8 atuações, que nós chamamos de operações. Vamos lá? Diga, 9 dons, todo mundo, 5 ministérios e 8 atuações, que são realizações ou funções que são como os dons e ministérios agem. Agora preste atenção, que eu vou te explicar como cada um deles funcionam, para você entender esse princípio. 1 de Paulo aos Coríntios 12, agora no verso 8 ao verso 10, vai falar dos 9 dons do Espírito Santo. Do 8 ao 10 diz assim, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Dá uma pausa. Qual é a diferença de palavra de sabedoria para palavra de conhecimento? Vou te explicar. Conhecimento você adquire estudando. Sabedoria é o mesmo que você adquirir de Deus. Então, por exemplo, quem não tem conhecimento e tem sabedoria, ele vai falar até um certo ponto. Mas tem uma hora que ele não tem conhecimento. Tem muita gente que tem sabedoria sem conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento sem sabedoria. Por exemplo, sabedoria é saber passar o que você aprendeu. Quando você entende que uma pessoa tem o dom da sabedoria? Quando você entende o que ela fala.
Isso é sabedoria. Quando ela consegue pôr numa didática a palavra de Deus, a tal ponto que todo mundo, uma criança, um adulto, entende o que ele está falando. Isso é sabedoria. E o que é conhecimento? Agora nós temos também palavra de conhecimento, é quando Deus revela a um ministro o coração das pessoas. Palavra de sabedoria é a arte da pregação. Palavra de conhecimento é a revelação, que nós chamamos de dom de revelação. É quando a pessoa recebe uma voz de Deus sobre uma pessoa que só o Espírito Santo sabia. Então a Bíblia vai dizer aqui, no verso 8: pelo mesmo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento. Diga, palavra de sabedoria é a arte da pregação, do ensino. Palavra de conhecimento é a profecia, é revelar o coração, aquilo que está em oculto. Verso 9: a outro pelo mesmo Espírito é ortogado o dom da fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Então vamos somar aqui os dons para você saber onde você se encaixa. Pastor, eu não tenho nenhum dos 9 dons. Vamos ver se você não tem. Palavra de sabedoria é a arte do ensino, a arte da pregação, é saber falar, é ter a oratória, é ter a maneira livre, despojada de falar, ter sabedoria na fala. Palavra de conhecimento, conhecido como dom de revelação. Dom da fé é aquela pessoa que crê, ela não duvida, ela tem dom para crer, ela sabe que o que ela pôr a mão para fazer, Deus está com ela nunca vai duvidar. Quem tem o dom da fé? Alguém que é esse tipo de gente aí? Deixa eu ver. Pouca gente, né? Dom da fé, discernimento de espírito. Em Atos capítulo 8 diz que Paulo percebeu que o homem tinha fé. Qual é o nome disso, gente? Discernimento. É um dom tremendo. Quem tem dom de discernimento, ninguém mente para ele. Ele sabe, ele é um detector de mentira ambulante. Discernimento de espírito. Agora nós temos aqui variedade de línguas e interpretação de línguas. Agora escute bem o que eu vou falar. Eu fiz um cálculo aqui, sem nenhuma presunção. Hoje, analisando em casa, por volta de 2 às 5 da manhã, eu estava no quarto, orando pela igreja. Eu conheço gente que ora pela igreja, mas eu quero ver alguém que ora por essa igreja mais do que eu. De 2 às 5 eu estava no quarto da minha filha, orando pela igreja. E aí eu oro, aí eu sento e fico ouvindo a voz de Deus. E eu ouvi a voz do Senhor: eu lhe dei os 9 dons. Eu falei, o quê? Leia e veja se você não tem os 9 dons. Eu peguei a Bíblia, chamei minha esposa hoje à tarde, falei, vamos ler isso aqui comigo? Me diga se eu tenho os 9 dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curar, dom de operação de milagres, profeta, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Realmente eu descobri que Deus me deu os 9 dons. Quem ficaria feliz se Deus me desse os 9? Claro, Paulo tinha os 9 dons, os 5 ministérios e as 8 operações, tudo nele. Deus, ele capacita, irmão. Veja, quando nós falamos dos dons, eles não são dados para as pessoas se vangloriar. Na realidade eu fiquei com medo quando eu recebi essa voz do Senhor. Falei, o senhor deve estar de brincadeira, o senhor está de brinquedo to me. Só pode. Eu lhe dei os 9 dons. E por que o Senhor nos dá esses 9 dons? Porque Ele quer capacitar a igreja.
Irmão, nós seremos uma igreja na palavra firme, nós seremos uma igreja evangelística missionária, mas nós seremos uma igreja cheia de dons. Nós ainda vamos ver mortos ressuscitarem aqui. Quem recebe isso, diga amém. E ressurreição de mortos é o dom de operação de maravilhas, operação de milagres, do qual o Senhor já nos usou também. Talvez o último aqui da interpretação de línguas já aconteceu no máximo umas 3 vezes comigo. Não coloquei em prática, mas também já aconteceu. De todos os 9 dons aqui, Deus me usa nos 9. Eu falo isso com muita humildade para os irmãos, com muita. Agora tem os 5 ministérios. Efésios 4, verso 11. Dos 9 dons aqui, qual você ficaria feliz de tê-lo? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, dons de operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Se Deus lhe desse um desses 9 dons, com qual você ficaria mais feliz? Agora é claro que muita gente, quem aqui tem pelo menos um dos 9 que você viu aqui? Levanta a mão, bem alto, bem alto, bem alto. Pelo menos um dos 9 dons você tem do Espírito Santo, faça assim. Então, boa parte da igreja. Quem não viu nenhum aqui, levanta a mão. Como diz a minha esposa, eu acho que eu não tenho nenhum. Claro que você tem, amor, você casou comigo. Esse é o maior de todos os dons que você tem, ter casado comigo. Esse dom é grande. Efésios capítulo 4, vamos ler aí. 4 no verso 11. Deixa eu ler para você depois explicar como cada um funciona. Assim, o Senhor designou na igreja alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Faça comigo aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns defendem que pastores e mestres é o mesmo dom, que todo pastor tem que ser mestre. Eu talvez quase acredito nisso, mas nem todos mestres são pastores. Se fosse o contrário, talvez, mas realmente, eu já disse são 4, mas eu acredito que são 5. Não é todo mestre que é pastor, apesar de todo pastor também ter que ser mestre, saber ensinar. Agora, como cada um desses ministérios trabalham? Presta atenção. Quem é o apóstolo? O ministério apostólico, ele tem sido mal interpretado em nossos dias hoje. A palavra apóstolo significa apenas emissário. É o que vai. Apóstolo é aquele que chega primeiro. Não é aquele que tem todos os dons ou todos os ministérios, como alguns chamam. Apóstolo não é o maioral. Apóstolo não é o chefe de todos. Apóstolo é apenas emissário. Por isso que tem Bíblia que dá Atos dos apóstolos, ou Bíblia que dá Atos dos emissários. Emissário também pode ser missionário. O apóstolo, na realidade, é aquele que passa aqui. Como ele tem que chegar à frente, ele basicamente vai operar os 9 dons. Se você quer conhecer um apóstolo, ele praticamente
Quem está entendendo, diga amém. Não confunda a palavra de conhecimento com profeta. Profeta, ele tem 3 características. Diga comigo: confronto, consolo e prever o futuro. Esse é o profeta. Ok, gente? Diga amém. Operações e funções. Voltando em 2 de Paulo, 1 de Paulo aos Coríntios 12. Isso aqui é interessante. Eu vou ser rápido aqui que nós queremos beber todas. Eu quero ministrar hoje. Eu quero dar uma chapadinha daquela bem legal hoje. Beber todas aqui. Cheio do Espírito aqui. Então eu quero ministrar bastante. Capítulo 12 agora no verso 27. As atuações dentro da igreja. Diz assim, só dá um pouquinho de retorno para mim que eu estou surdo. Verso 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. 28. Assim na igreja Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, em seguida os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Isso porque a minha esposa disse que não tem. Agora aqui, preste atenção, veja que o Senhor não exige que todo mundo pregue. Olha o que diz a Bíblia. Alguns têm o dom de ajudar os outros. Alguns têm o dom de sair correndo, prestar socorro. Talvez o que o Zé faz, o que outros irmãos aqui fazem, é dom. A Bíblia vai dizer aqui no verso 28, prestar ajuda. Os que têm dom de administração, é aquele tipo de gente que ninguém vê ele na igreja, mas ele administra a igreja, ele vê o que tem para fazer. Isso é dom de administração. Quem aqui é bom administrador? Levanta a mão. Quem é o administrador da casa? Levanta a mão. Levanta a mão quem é o administrador. Eu não sou. Quem é o administrador da casa? Isso é dom, irmão. Isso é dom. A Bíblia diz que Deus deu a algumas pessoas o dom da administração. É aquela pessoa que sabe o que faz com as coisas, que sabe o que faz com o dinheiro, que sabe o que faz com os cargos, que sabe o que faz com os ministérios. Olha para mim. Quem tem o dom da administração, ele sabe aonde cada peça do xadrez é colocada. Esse é um dom importantíssimo na igreja. E em último lugar, a Bíblia vai dizer que outros têm o dom de variedade de línguas. Quem aqui ora na língua dos anjos aqui? Levanta a mão. Levanta a mão que ora na língua dos anjos. Quem não ora ainda, mas quer orar, levanta a mão. Eu vou ministrar hoje, hein? Nós vamos ficar alguns minutos hoje orando na língua dos anjos. Quem quer orar na língua dos anjos hoje? Então, em terceiro lugar, nós falamos dos 9 dons. Nós falamos dos 5 ministérios. Nós falamos das 8 operações dentro da igreja. Como você se encaixa nisso? Quem quer aprender, diga amém. Abra Romanos 12 no verso 3. Romanos 12 e 3. Olha o que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensei de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Olha para mim. O apóstolo Paulo diz que todo mundo tem uma medida de fé. Diga, eu tenho uma medida de fé. Primeiro, Paulo diz que ninguém pode pensar de si mais do que deveria, e nem menos do que deveria.
Se Deus te usa com 2 dons, fala, eu tenho 2 dons. Se Deus te usa com 3, fala, eu tenho 3 dons. Se Deus te usa com nenhum, não diga que você tem. É pecado você pensar menos de si, mas também é pecado você pensar mais de si. Você tem que pensar aquilo que você é. E agora o apóstolo São Paulo vai dizer que todos têm uma medida de fé. Ninguém que está aqui hoje pode dizer que ele não tem fé. A Bíblia diz, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Agora eu vou mais profundo. Todos têm uma medida de fé. Agora eu vou dizer, presta atenção, todos têm uma porção de dons. Agora é para mim, todo mundo aqui tem um dom. E eu vou mostrar para você na Bíblia, ou vamos rasgar a Bíblia. Efésios 4, no verso 7. Leia em voz alta, por favor. Todo mundo junto, irmãos, vamos lá. Vocês não estão com nada. Eu vou contar até 3, vocês vão ler de novo esse negócio. 1, 2, 3, valendo! Segundo a medida do dom de... Agora diga bem alto, eu tenho um dom. Mais alto. Agora você precisa se identificar e saber qual é o seu dom, porque ele está aí. E por que eu tenho que trabalhar entendendo no Evangelho que os meus dons são necessários? A Bíblia diz que o seu dom, ele tem que existir, porque a igreja cresce quando os dons se manifestam. Quando os dons são manifestados. Como nós manifestamos os dons? Isso precisa ser ativado. Talvez o dom está aí, mas ele está desligado. Escute, o dom da fé está aí, o dom está aí, mas ele está desativado, desligado. E por que ele está desligado? Porque você ainda não fez questão de ligá-lo ou de ativá-lo. E é necessário, irmão. A Bíblia diz que o Senhor vai cobrar de você perante o tribunal dele o que ele deu a você como dom, como talento, como manifestação do ministério dele. Se você não colocar em prática o dom da fé, que é a medida de fé que Deus te deu, o dom da porção do Espírito que ele deu a todos, você será cobrado. Você precisa colocar em prática o seu dom. Agora, como eu vou colocar em prática meu dom se eu nem sei qual ele é? Como eu vou saber o meu dom? Ativação. É na ativação do Espírito que eu vou manifestar o meu dom. Eu me lembro do primeiro andar do Espírito dando poder, quando aquela recebeu uma unção diferente. Ninguém esquece aquele dia que ela começou a cantar lindamente. Foi sobrenatural, foi tremendo aquilo. Nós precisamos entender que a ativação vai explodir o dom, que a ativação vai trazer o dom, que a ativação vai manifestar o dom. Isso fala do Espírito Santo. Você precisa ter fome do Espírito, desejo do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai ativar os dons na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então isso fala do batismo com o Espírito Santo. Quem quer aprender hoje, diga amém. Quando nós recebemos a ativação do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, registrado em Mateus 3,11, a Bíblia diz que o Senhor nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o selo da salvação. O batismo do fogo é a ativação profética na nossa vida. É nessa hora que os tradicionais piram. Eles ficam loucos com a gente,
Porque eles entram aqui e vê a igreja orando em línguas, vê a igreja sapateando, vê a igreja cheia do Espírito e fala, bando de doido, não tem problema não. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, eles olharam para eles e falaram, tão bêbados, tão loucos. E por que não podem chamar nós de loucos também? Se hoje aqui uns começar a sorrir, outros começar a chorar, outros começarem a gritar, qual é o problema? É nesse momento que a ativação do Espírito Santo vem e começa a encher você. Quando você é ativado, quando você busca, esse dom é ligado. Nós chamamos isso de ativação. E quando esse dom é ligado, você começa a manifestar algum dom ou até dons. Dá um amém. Eu tinha 12 anos de idade. Quando entrei para tomar um banho, eram as 4h30. Comecei a cantar, adorar a Deus no banheiro. Tem jovem que faz outras coisas no banheiro. Eu estava orando, adorando a Deus no banheiro. De repente, o Espírito Santo veio. A glória de Deus desceu, irmão. Eu fui ativado. Eu orei durante 7 dias na língua dos anjos. E tem gente que chama isso de língua do diabo, língua do capeta. Eu vou te dizer que não é. Língua estranha está na Bíblia, inclusive com essa palavra, língua estranha. E a língua estranha é a língua dos anjos. E por que é necessário que você fale a língua dos anjos? Porque é a língua dos anjos que vai ativar o ministério profético em você. Preste atenção. O dom de língua não é o maior dom da Bíblia, mas é o que ativa todos os outros. E por que o dom de língua ativa todos os outros? Porque ele edifica a si mesmo. Quando você ora em línguas, ele ativa todos os outros dons da sua vida. Quem ora em línguas, normalmente cura também. Você nunca vai ver uma pessoa que não ora em línguas curar um enfermo. Não te parece estranho que quem não ora em línguas também não expulsa demônio? Não te parece estranho que quem não ora em línguas também não ora por enfermos? Porque quem ora em línguas, ele vai expulsar demônios, ele vai orar por enfermos, ele vai ter uma palavra de conhecimento. A oração em línguas ativa os outros dons. Só que orar em línguas edifica uma única pessoa, quem fala. E a Bíblia diz que quando você fala a língua dos anjos, uma língua louca, uma língua estranha, você não fala aos homens, ninguém entende, mas você fala ao Espírito, na realidade nem você entende. A Bíblia diz que a sua consciência não sabe de nada, mas é o seu Espírito orando ao Espírito de Deus. Por isso que é necessário. E nós oramos em línguas porque nós não sabemos como orar. Você não sabe. Então igual hoje pela madrugada eu sentei e comecei a orar em línguas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas quando eu fiquei em silêncio, veio a voz do Senhor a mim. Ele falou assim: eu te dei 9 dons, porque eu quero te ativar nas nações. Eu preciso de você nas nações. Mas o que eu fiz? Estava orando em línguas. Agora posso te dar o segredo? Quem ora em línguas recebe ministério de milagres. Diga isso. Então, irmão, vou só te dar uma dica aqui. A língua estranha, que está registrada na 1 de Paulo aos Coríntios 14:12, diz assim: como também pode ser em línguas não faladas por homem, mas só é entendida por Deus. Diz assim: o que fala na língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala em mistério. Está aqui na Bíblia. Uma pessoa que não ora em línguas é salva? Claro que é, mas ela nunca será ativada no corpo. Você precisa perseguir o dom das línguas estranhas. Você precisa querer falar. Isso se recebe por fé, irmão. Todos os dons se recebem por fé. Você não força, você crê. Eu creio que eu vou orar em línguas. E de repente você está falando. Você recebe por fé. Agora tem irmãos aqui que estão anos sem orar em línguas. Quem aqui está muito tempo sem orar em línguas? Seja honesto, levanta a mão. É gostoso, é ou não é? Nós queremos aqui hoje gastar um tempo orando em línguas. Nós queremos esse ano todo ter um ano de dons e ativação profética. Irmão, pode falar uma coisa? Nós vamos ainda esse ano, em nome de Jesus. Eu quero ver morto ressuscitar aqui. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Quem crê, diga amém. Agora escute isso.
Comece a orar em línguas. Queira orar em línguas. Queira ser cheio do Espírito. O dom de línguas ativa todos os outros dons. Quem quer ser cheio do Espírito aqui hoje? Fique em pé no seu lugar. Pastor Samuel, Ministério de Louvor.